vai chegando o período aí, tem prazo para fazer a homologação de uma série de coisas, a homologação de férias, homologação cobrar do povo o plano individual de trabalho, e aí fica aquela confusão. Aí os horários que estão os horários que estão marcando lá no papel não é o mesmo que está marcado no sistema, aí fica uma confusão. Mas é só começar a dar aula que eu me esqueço disso tudo. Então, olhem, a gente estava, até a aula passada, a gente estava utilizando aquele material que era do meu livro. A partir de agora, a gente vai para esse daqui. Gramática Histórica da Língua Portuguesa. Essa daqui, ela não é, infelizmente, não é um material mais editado. Parece que o Brasil tem um medo pela história e precisa sempre estar modificando a história e recontando a história e inventando narrativas. Parece que o Brasil tem uma doença com isso, ou pelo menos adquiriu essa doença. Esse daqui é Ismael de Lima Coutinho. Essa edição aqui é de 74. Mas por que eu uso o Coutinho? Porque eu acho, só para vocês terem uma ideia, não sei se daí dá para vocês verem, mas todo esse material aqui é de história da língua portuguesa. O senhor chegou a digitalizar esse daí? Sim, Luana. Tá junto do PDF dele. É? Tá junto do PDF dele? Eu não... Eita, peraí. Que eu não vi. Todos aqueles... Tudo isso daqui é dessa parte de desenvolvimento da língua. Professor. Ô, Rose. Tu me manda esse PDF porque eu não achei onde eu guardei. E tem um ali em cima, aqui, um bem escurinho, que é uma das melhores histórias da língua portuguesa, que agora o autor, acho que é Câmara Cascudo, não me lembro agora. Ô, professor, o senhor vai usar esse compilado que o senhor estava usando antes para avaliação, alguma coisa do tipo? A avaliação é toda baseada nesse material. Ah, ok. Esse daí que o senhor estava falando do Ismael, o senhor já disponibilizou? Ele está no material junto. Eu escaneei numa sequência. Tá no compilado? Está no compilado. Ele começa na página 20 do compilado. Mandei para você, Luana, no PDF. Luana, manda para mim, por favor. Eu deixo lá no grupo do WhatsApp. Gente, é porque eu não tinha lido todo o PDF. Eu pedi para uma pessoa imprimir para mim, ela imprimiu, mas ainda não me entregou. Aí eu estava acompanhando pouca coisa no PDF, só que eu não tinha visto que o do Ismael estava no balaio. Eu botei na sequência porque aí facilita. Não preciso ficar escaneando pedacinhos. E alguém acabou de sair do grupo.
povo está invocado comigo. História da língua portuguesa. Vamos ver se cabe, mas ele não é grandão, não, ele é pequeno. Até já mandei, fiz a compactação para ele ficar ainda menor. Pronto, o compilado tá lá no grupo do WhatsApp já. Então, meus caros, vejam bem. Uma das coisas que a gente precisa entender... deixa-me... A gente vai dividir... Pior que eu fiz esse negócio com essas animações, eu tô para tirar isso, que eu fico agoniado. Ter que me lembrar o tempo todo que eu tenho que ficar apertando esse botão. Não sei, agora eu botei essas coisas e agora eu não sei tirar. Achei. Nenhuma. Tirar tudo porque fica mais simples. Professor, uma pergunta assim. Antigamente, o senhor acha que era mais fácil de estudar? No quesito de não acumulação de coisas e aprendizado? Quando você diz antigamente, você se refere a quanto tempo? Acho que no tempo do senhor, digamos assim. No meu tempo, eu acho que era um pouquinho mais complicado, porque a gente não tinha uma série de facilidades que vocês têm hoje, né? As coisas... ainda não havia tanta coisa disponível que poderiam nos ajudar, disponíveis na internet, então a gente era gastando muito dinheiro com fotocópias e era complicado. Hoje a internet está tem muito mais coisa disponível na grande rede e que nos ajuda muito nesse trabalho. No quesito de qualidade, o senhor acha que atualmente está melhor? É complicado fazer uma medida assim, sabe? Luana, né, que está falando. Isso. Eu acho complicado fazer uma análise desse tipo, porque as análises qualitativas está melhor, está pior, vai depender de uma série de fatores, vai depender do aluno mesmo, porque é um julgamento extremamente subjetivo, né? Um juízo de valor nesse caso. O aluno gosta da disciplina, ela vai ser uma disciplina boa. O aluno não gosta, ou tem um problema com o professor, a disciplina já passa a ser uma coisa ruim. Bem aquele esqueminha que quem já estudou Piaget, com as categorizações que ele faz para empatia, simpatia, aplicando isso na sala de aula, aí o julgamento de valor fica mais assim. Hoje a gente tem mais coisa disponível, a gente tem mais material. Por incrível que pareça, apesar de um dia aqui no Brasil a gente não ter uma preocupação com essa parte da história, como eu comecei a aula dizendo, um livro como esse, que deveria estar reeditado, não está. Por outro lado, deixa eu só pegar aqui o material. A gente tem esse daqui, que é de um professor aqui do Brasil também, que é o Bruno Frene Baceto, e ele tem esses dois aqui, Filologia Românica, que são elementos de filologia românica. Esse primeiro aqui
é com a parte de filologia propriamente dita, o primeiro volume, e o segundo volume, esse outro aqui, é uma gramática histórica, o desenvolvimento, a história interna das línguas e o desenvolvimento. Esse livro é extremamente interessante. Vocês poderiam até pensar, por que é que eu não adotei? Porque eu acho a linguagem dele mais complicada. A forma como ele trabalha, eu acredito que não é tão acessível a quem está tendo o primeiro contato com a história, com a parte de gramática histórica. Para um primeiro contato, o melhor material é esse daqui ainda. É o do Ismael de Lima Coutinho. Esse material só tem disponível em livrarias, em alfarrábios. Ele não é mais vendido em nenhuma livraria. Eu tenho uma edição ainda, que essa eu nem toco nela, que foi a última edição revisada pelo próprio autor. Isso é meio que uma relíquia. É essa daqui. A do Coutinho, a última edição que ele mesmo revisou. E é de 58. Mas essa eu nem... Essa é uma relíquia, eu nem toco nela. Vamos cá, meus caros. Então, a gente vai, em tese, a gente vai da página 20 do PDF. Deixa-me só ver... Eu queria deixar para vocês já quais são as páginas que a gente vai usar. Até a página 24. Até a página 24. Então, esse primeiro período, chamado período pré-romano da língua portuguesa, a gente vai dividir o nosso estudo em 4 períodos. O primeiro período é esse período pré-romano. Depois a gente vai para um período romano, na aula do dia 4 de novembro. Na aula do dia 11 de novembro, a gente vai para o chamado período germânico. Depois, no dia 25, no dia 18 de novembro, o período árabe, e no dia 25 de novembro, a autonomia, quando a língua portuguesa e os estados estão, vamos dizer, independentes. Então, eu disse que eram 4, mas a gente vai dividir em 5 períodos. Esse período pré-românico é marcado por todas aquelas coisas que a gente falou nas aulas anteriores, estão aqui relacionadas. Aquela história do latim vulgar. E aí, depois a gente vai ver alguma coisa. Eu queria ver se eu passava um filmezinho depois, é curtinho, são 15 minutinhos. Ou eu passo para a gente assistir aqui, ou então eu deixo o link lá para vocês assistirem, que é um resumão da história de Portugal. Muito bonzinho e bem feito. Não é um vídeo de um professor dando uma aula, é uma animação. E aí surge, num determinado momento da história, uma nomenclatura que os romanos vão dar a Portugal, que era a Lusitânia. O que era Lusitânia? Lusitânia era um pedaço de terra, muito provavelmente alguém interpretou, a partir da viagem da Odisseia, da viagem de Odisseu ou Ulisses, que, em algum momento, ele chegou em Portugal, durante a viagem que ele estava fazendo, porque ele viajou durante 10 anos para sair de Troia e chegar até a ilha, uma viagem que ele faria, talvez, em uma semana, por conta das questões lá com os deuses que estavam contra ele. Essa viagem, que duraria uma semana ou 2 semanas no máximo, Ulisses levou 10 anos para fazê-la, e alguns entendem, pela forma como ela é contada, que em algum momento da história Ulisses passou para Portugal.
Há uma frase interessante, essa que está aí destacada, de Camões, lá no canto primeiro, na instância 33, só para vocês entenderem como é. O livro de Camões, Os Lusíadas, é dividido em 10 instâncias, ou, aliás, em 10 cantos. Cada estrofe, nos Lusíadas, é chamada de estância. Então, quando eu estou dizendo ali, tem o número romano, 1,33. Quer dizer, é o canto primeiro, instância 33. Não estou dizendo ali quais sejam os versos. Eu não marquei os versos, eu só marquei a instância. E aí, ali Camões diz, né? Pode-se afirmar com mais propriedade... Não, isso aqui isso é de Coutinho. Pode-se afirmar com mais propriedade que o português é o próprio latim modificado. De fato, se você pegar uns textos de latim, não falo do latim antigo, do latim durante o período da Idade Média, o latim eclesiástico, e você comparar com textos em português, você vai ver que existe uma semelhança monstruosa na construção de frases, na conjugação dos verbos, em tudo. E, exceto que ainda no latim medieval, que já estava se distanciando do latim vulgar, aquele latim que tinha reduzido a quantidade de declinações, quer dizer, de formas, as formas em que apareciam as funções sintáticas representadas no nome, tinha diminuído a quantidade de declinações, tinha diminuído a quantidade de gêneros. Esse latim medieval retoma o estudo do latim a partir do latim clássico. E era o latim, portanto, que era utilizado nos seminários, nos conventos, em toda aquela... Eu não digo nos seminários, porque a ideia dos seminários, como esse lugar onde os padres estudam para se tornarem padres, não existia, ele só vai existir a partir do século XVI, isso. Mas os religiosos, padres, monges, eles já tinham aqueles lugares, isso desde, não sei dizer a vocês desde quando, mas provavelmente desde o século III. E aí, ali, a língua franca utilizada era o latim, porque vinha pessoa de todos os cantos do mundo. Do mundo, digo, do mundo conhecido, né? Do mundo europeu. E aí as pessoas... O latim era uma língua franca, era a língua em que todo mundo se comunicava. Um fato interessante, somente na década de 80, as faculdades em Roma, especialmente as faculdades eclesiásticas, o latim era a língua oficial. E as aulas eram dadas em latim. Somente na década de 80 é que a Gregoriana, a Universidade Gregoriana de Roma, parou de dar aulas em latim por causa dos sul-americanos que não estudavam mais latim. Então, os padres iam para lá sem saber nada mais de latim, e aí, por conta dessa galera, a faculdade resolveu nivelar por baixo. Eu fosse eles, eu deixava. Quem for podre, que se quebre. Aí nivela por baixo, perde qualidade. Eu estudei numa faculdade eclesiástica, quando eu morei em Roma, e o meu trabalho de conclusão de curso, no meu TCC, eu escrevi em latim. E aí, nesse canto dos Lusíadas, na instância... assim, blindamente. Não. Agora o meu novo hobby... Estou estudando isso aqui agora. Grego moderno. Que é muito diferente do antigo. Comecei hoje. É gostosinho. Pizza. É mais fácil do que o grego antigo. Aí, vejam, lá nesse canto primeiro, na instância 33, o Camões diz o seguinte: e na língua na qual, quando imagina, com pouca corrupção, crê que é latina. O latim não morreu, vive, continua vivendo nas línguas românicas. Essa parte, o latim não morreu, não é de Camões. O de Camões é só esses dois. E na língua na qual, quando imagina, com pouca corrupção, crê que é latina. O que é que ele está dizendo? Que se você não ouvir, pelo menos na época em que Camões escrevia, se você não ouvir com muita atenção, você imaginava que a pessoa que estivesse falando português, na verdade, estava falando latim. É isso que ele quer
É isso que ele quer dizer. Eu não entendi o que foi aí, só por ver um pouco de latim, que não sei se eu perdi o resto da conversa. Também tô perdida. Não, eu falei assim, só por ver um pouco do latim, eu acho que o inglês é mais difícil. Sei lá, eu não sou de pensar em língua difícil ou língua fácil, não. Eu acho que depende muito do empenho que a gente tem no estudar uma língua. Às vezes a gente estuda sem motivação, ou então estuda uma língua com uma motivação muito egoísta. Ah, eu vou estudar porque isso é importante para o meu trabalho. Ah, eu vou estudar porque isso vai me dar status. Isso daí não é motivação suficiente para a pessoa se meter a estudar uma língua. Apesar de que nesse livro, é uma metodologia que eu estudei já algumas línguas, por esse é um método chamado Assimila, é um método francês. Aqui ele está dizendo le grec sans peine, o grego sem sofrimento. É uma besteira, porque você começa a estudar, você tem que ter um ritmo de estudo, você tem que ter disciplina. Todas essas coisas já são sofrimento para quem não tem. Você tem que fazer todo dia, reservar 15 minutos para estudar. Quer dizer, aí as pessoas acham que vão aprender por osmose uma língua. Talvez até aprenda se a pessoa se mudar para o país que fala aquela língua. Mas o inglês não é uma língua... Para mim, eu não sei inglês. Eu leio em inglês, eu não falo inglês. Leio, escrevo, mas eu não falo. Agora, é uma língua relativamente simples. Assim como o português, o espanhol, com suas riquezas, com suas belezas, porque as pessoas têm uma mania de dizer o português é a segunda língua mais difícil do mundo, só perde para o mandarim. Mas isso aí é aquele tipo de mentira que é muito divulgada para ver se vira uma verdade. Quem disse que o português é a língua mais difícil do mundo, é a segunda língua mais difícil do mundo? E depois, quem garante que o mandarim seja realmente uma língua mais difícil? Porque as crianças aprendem mandarim. Se fosse assim tão difícil, não aprenderiam. No caso, eu acho o inglês uma língua meio pobre, por isso que não é pobre. Fácil. Sabe por que não é pobre, Luana? Repare, o nível do poeta Shakespeare, Milton, que tem no inglês, que trabalharam aquela língua de uma forma monstruosamente absurda. A gente vai... Mas ela é pobre com o quê? A gente importa mais vocábulos dele do que eles do estrangeiro. Se uma língua é pobre, ela não tem palavras para dizer as coisas que precisa dizer. Seria a única possibilidade que a gente tinha de considerar uma língua pobre. Não é pobre, eles têm, inclusive, mais vocábulos do que a gente. Porque eles têm muito mais possibilidade e liberdade de construção, que a gente não tem tanta liberdade na construção de um vocabulário. Os mais completos dicionários que a gente tem, que é o WAIS, não tem 500 mil palavras em português, considerando o português daqui, de Portugal e de alguns países africanos. Entendi. Não dá para dizer que uma língua que gerou um Shakespeare, um Sir Arthur Conan Doyle, é uma língua pobre. Não existe como. E quando a gente diz que uma língua é pobre ou rica, a gente está fazendo comparação com alguma outra língua, mas não dá para você comparar uma língua com outra. Você só pode comparar uma língua com ela mesma. Não dá para você pegar dizer espanhol é pobre, porque em português a gente conjuga o verbo desse ou daquele jeito, em espanhol diz yo di, e para a gente está errado. Sim, para a gente, em português. Português é uma coisa, espanhol é outra. Cada língua tem sua riqueza, sua beleza, sua características. Quando a gente vai estudar uma língua, você tem que esquecer a sua. Tem que esquecer os preconceitos e sempre tentar ver na língua aquilo que ela tiver de bonita. Eu não falo inglês, mas eu sou apaixonado pelas belezas sonoras, pelas belezas de construção, pelas belezas estruturais que o inglês tem. Acho que a gente poderia até importar algumas coisas do inglês para o português para torná-lo mais rico em algumas coisas. Aí, a história do português
da língua portuguesa está diretamente ligada à história da própria terra. Por isso é que eu dividi o nosso estudo nesses 5 momentos, porque cada um desses momentos vão trazer contribuições para a língua que, se a gente não tivesse passado por eles, a língua não teria a estrutura, a formosura, a riqueza que ela tem hoje. Como uma vez eu ouvi de um professor, eu acho que foi do professor Douglas Tufano, se não me engano, ele deu uma palestra, certa vez, lá na UFAL, e era sobre Camões. Na verdade, eu não me lembro se era sobre Camões ou era Vieira, porque eu faço parte de um grupo de estudos do padre Antônio Vieira, lá da UFAL, e aí eu não sei se a palestra foi dada do Tufano, foi pelo grupo de Vieira, ou se foi da amizade que o Tufano tinha com a professora de História de Literatura Portuguesa, eu não me lembro bem, mas o Tufano disse uma coisa interessante, disse, antes de Camões, a língua portuguesa não era considerada como uma língua digna para a arte. É Camões quem pega o português e vai trabalhá-la de forma que o português possa ser considerado uma língua capaz de fazer arte com ela. Fazer arte, fazer filosofia. Porque, dizia o professor Tufano, durante o tempo de Camões, antes do tempo de Camões, havia aquela coisa. Se você quer estudar medicina, você estuda medicina em árabe, porque os árabes eram os melhores médicos, os árabes e os judeus eram os melhores médicos que havia durante todo o período da Idade Média. Eles tinham uma medicina que extrapolava. Um filme interessante sobre isso, se vocês depois tiverem a oportunidade de ver, é O Físico. Muito bom. O Físico. É excelente esse filme. Trata sobre como era a medicina na Europa cristã e como era a medicina nos domínios muçulmanos. Inclusive, a história é interessante porque vai contra um cara que era muçulmano, mas que achava que a ciência era muito mais importante do que os cabrestos, os antolhos que a religião impõe, né? Por exemplo, o cara diz, você não pode abrir um morto porque um morto é sagrado, Alá, ou Jeová, ou quem quer que seja, vai ressuscitar esse corpo no último dia, portanto não pode bulir nele. Aí os camaradas vêm e bolem no corpo e mudam, e estudam o corpo. Mesmo no tempo de Leonardo da Vinci, aqueles desenhos que ele fez, ele poderia ter ido para a fogueira, porque ele estava dissecando cadáveres, ele comprava defuntos. E tinha que ser defunto fresco. Quer dizer, o camarada tinha os mercadores de defunto, que sabia que alguém ia ser enterrado, eles já ficavam ali de butuca. Quando saísse todo mundo do cemitério, eles iam lá cavar para tirar o defunto, ainda com que não tivesse enrijecido, duro a junta, porque ia estudar movimento de músculo, aí tinha que tirar a pele, fazer o movimento para ver o músculo. Por isso aqueles desenhos que parecem radiografias lá nas anotações de Leonardo da Vinci, era estudando a anatomia humana, para poder fazer os desenhos, para poder fazer aquelas esculturas belíssimas daquele período. Tudo isso era devido à desobediência religiosa. Nesse filme, O Físico, há muito mais coisa. Aquela que me impacta mais é justamente como algumas pessoas não davam ouvidos às proibições religiosas e faziam ciência apesar disso. E aí, depois se eu vi, eu deixo o link lá do vídeo lá no grupo do WhatsApp. É um filme muito bom. Se eu não me engano, ele entrou na Netflix ou foi na Amazon esses dias. Foi? Hoje eu estava assistindo a Família Addams 2, que estava precisando de uma coisa para relaxar. Bueno, vamos lá. O problema que a gente tem, quando a gente está pensando no período pré-romano, é o seguinte:
Os povos que ali estavam, que entraram ali na península, a gente não tem primeiro como rastreá-los, quer dizer, a gente não tem como saber que povos chegaram ali, porque a maioria desse povo não deixou qualquer registro, não deixou qualquer traço, não deixou nada escrito. E se deixou alguma coisa escrito, muitos desses, se deixou alguma coisa escrita, muito provavelmente foi material perecível e esse material acabou-se. Então, a gente tem alguns povos que a gente tem certeza, seja através dos testemunhos dos povos antigos, que dos testemunhos da arqueologia, a gente consegue dizer que alguns povos estiveram presentes ali nesse período pré-romano. Que, aí, com os romanos, a partir do momento dos romanos, a coisa fica mais simples, porque os romanos tinham o cuidado de anotar tudo, de fazerem documentos sobre todas as coisas que aconteciam, sobre as campanhas, que povos eles encontravam, que línguas eles falavam. Então, eles documentavam tudo, porque quando chegasse uma outra legião romana ali, eles tinham acesso a toda a documentação sobre aquela terra, sobre a geografia, sobre a política, sobre tudo. Eles chegavam e não estavam alheios ao terreno, eles não iam se deparar com novidades, porque eles tinham documentação. Antes disso, a gente não tem. Então, a gente fica muito na dependência, nesse chamado período pré-romano, da arqueologia e da etnologia. Etnologia é o estudo sobre os povos. A gente tem, nesse período, o chamado... Agora, quando a gente está falando dessas duas aí, né, dessa etnologia e dessa arqueologia, há também uma que eu me esqueci de colocar aí no slide, viu? Que é a linguística. Porque quando está falando desses que estão aí abaixo, que é o cântabro, pirenaico e mediterrâneo, a gente está falando de famílias linguísticas. E aí você vai ter esse cântabro, pirenaico, o mediterrâneo, e você vai ter essas outras línguas, que é o basco e o ibero. O basco é uma língua que até hoje se discute qual tenha sido a origem dessa língua. Ninguém sabe. Ninguém sabe de onde ela veio, ninguém sabe a que família pertence, ninguém sabe como se desenvolveu. Ela é uma língua que ninguém sabe nada sobre ela. Sobre as outras línguas a gente remonta a história, mas sobre o basco não se sabe absolutamente, ou absolutamente talvez seja um termo muito forte, mas sabe-se muitíssimo pouco sobre a língua basca. Essas duas línguas, o ibero e o basco, eram as duas línguas mais importantes que havia na região da Ibéria. O nome Ibéria é o nome do povo que ali habitava, né? Os iberos. E a língua deles era, portanto, o ibero. Assim os romanos os denominavam, a partir da sua própria língua. No sul do Portugal e na região da Baixa Andaluzia, também havia havido o estabelecimento de um grupo chamado, de dois grupos, os tartécios e os turdetanos, esses dois. Que a gente não sabe com certeza se esses dois, tartésios e turdetanos, se eles eram de uma mesma família linguística. Se eles eram aparentados com os iberos. A gente não tem como saber isso. Ali está pedindo para eu ler da página 22, o último parágrafo. Achei, deixei aqui marcado.
Essa página é qual no livro? Ah, é o parágrafo 64. Os autores antigos falavam que a Ibéria era uma região extremamente rica. E aí, eu acho interessante isso que o Coutinho traz. Parágrafo 64. Vamos lá, achei aqui. Diz aqui: acerca das grandes riquezas minerais, é a página 46 do livro, no PDF, a página 22. Acerca das grandes riquezas minerais do território ibérico, há informações de Heródoto. Heródoto é o pai da historiografia grega e na Bíblia. Segundo esse historiador, eu ainda estou procurando onde, em Heródoto, a gente pode, já faz uns 2 anos que eu procuro, ainda não achei, que era um estilo de escritura antigo, a pessoa faz uma afirmação e não diz de onde tirou aquela afirmação, né? Hoje a gente é obrigado a fazer isso, fazer as referências. Antigamente não havia muito isso. Então, em Heródoto eu ainda não achei. Mas aí ele diz, né? Segundo esse historiador, um rei dos Tartécios forneceu aos focenses prata em tão grande quantidade que foi suficiente para construir um muro que lhe serviu algum tempo de defesa contra os ataques de Ciro. Repare mesmo, em vez de tijolo, em vez de pedra, esses focenses construíram um muro em volta da cidade deles com prata fornecida pelos tartécios que habitavam ali a região da Ibéria. Então, essa é uma informação que eu ainda não consegui encontrar de onde o Coutinho tirou. Ele diz que é de Heródoto. O problema de Heródoto é que ele tem muita coisa para ser lida. E eu ainda não tive tempo de ler tudo, para procurar essa informação específica e dizer, isso aqui está no livro tal, parágrafo tal, do livro tal de Heródoto. Eu ainda estou procurando isso daqui. Na Sagrada Escritura, disse que as naus de Salomão iam até Tarsis, e aí o Coutinho interpreta esse Tarsis, porque esse Tarsis é a tradução latina disso, né? Tarsis. Como se fosse Tartessos. Isso está no primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículos 21 e 22. Esse eu consegui encontrar. Porque, como ele disse que era do tempo de Salomão, aí fica fácil de você encontrar de onde é isso, porque ou vai ser no segundo Samuel ou no primeiro Reis. Só é onde poderia encontrar ou no Cântico dos Cânticos ou nos Provérbios. E aí fica um espaço bem mais fácil de a pessoa, vamos dizer, como dizia Karl Popper, de falsear, né? Deixa eu só ver aqui uma informação. Primeiro Reis 10, 21 a 22. Eu fui ver como é que estava o nome no texto hebreu, ele diz Tarshish. Tarshish, que é como os latinos traduziram Tarsis, traduziram não, né? Transliteraram para Tarsis, tanto os latinos quanto os gregos. E aí, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Então, reza a Sagrada Escritura que as naus de Salomão iam até Tarsis, entre parênteses ele coloca Tartessos,
de onde retornavam, carregadas de ouro, prata e marfim. Essas riquezas despertaram a cobiça de outros povos, com efeitos fenícios e gregos se disputaram encarniçadamente a posse da região. Então, aí, olha, por volta do ano 1100, antes de nossa era, os fenícios fundaram a cidade de Cádiz e eles expulsaram os gregos. Então, vejam, no primeiro momento, os fenícios e os gregos chegam lá movidos por essa fama de que havia riquezas imensas ali. Os fenícios eram um povo de mercadores. A gente vai falar um pouquinho dos fenícios já já, mas eles eram um povo de mercadores e para poder gozarem das benécias da prata, do ouro, do marfim e de outros metais preciosos, ou metais de valor bélico, como ferro, estanho, que ali eles pudessem encontrar, em uma guerra, eles conseguem expulsar os gregos da Península Ibérica, né, da parte dos... Daqui a pouco vai ter um mapinha aí, fica melhor de vocês verem. Então, no ano 1100, antes de nossa era, eles fundam a cidade de Cádiz, que antes chamava-se Cadir. Esse daí já é o nome moderno dela. E estabeleceram, eles eram mercadores. Eles não tinham muito interesse, os fenícios, de conquistarem territórios. Portanto, eles não estavam absolutamente preocupados em irem sertões adentro, atrás do que é que eles podiam encontrar. Eles eram mercadores, chegavam com os navios, porque, além de mercadores, eles eram excelentes navegadores, e chegavam, fundavam aquelas vamos dizer, aquelas feitorias na orla, e dali recebiam material daqueles que com eles mercadejavam. Aí Cádiz, Málaga, Abdera ou Abdra, foram cidades fundadas pelo fenício, mais com o intuito de mercado do que de colonização. Não foi absolutamente, nunca foi absolutamente interesse dos fenícios colonizarem. Esse espírito mercador dos fenícios traz uma coisa extremamente interessante, que é a difusão do alfabeto, porque às vezes as pessoas acham que o alfabeto surge com ideais nobilíssimos, as pessoas acharam que precisavam imortalizar as poesias que eram decantadas através dos séculos. Não vamos escrever a obra poética. Não, foi uma coisa mais prosaica. A escrita surge com o interesse de marcar no papel quem estava devendo dinheiro, o que você tinha que comprar no mercado, quantas coisas você estava carregando no seu navio. A escrita surge como uma ferramenta de mercado. Somente depois é que os poetas, e nem todos, porque se você pegar um cara como Sócrates, ele era absolutamente refratário à escrita. Porque ele achava, Sócrates, que se a gente começasse a botar tudo que a gente pensasse no papel, daqui a pouco a gente desaprendia de pensar e de exercitar a memória, porque você tinha sempre o papel à mão. Depois desse período, os gregos, quando a gente diz que os gregos foram expulsos, a gente não deve pensar que necessariamente eles foram expulsos do território. Eu entendo que o que aconteceu foi que eles foram expulsos da região litorânea, foram empurrados para o interior pelo fenício, que era, uma vez que ele era mercador, carregava coisa de valor. Você tem que imaginar que os fenícios carregavam consigo uma boa armada para poder defender-se dos piratas. Se eles não tivessem um bom exército, um bom treino militar, muito provavelmente eles não teriam influenciado o quanto influenciaram o mundo, porque a escrita, como hoje a gente a concebe, é obra, salvo que se prove mais para frente alguma coisa em contrário, é obra dos fenícios.
e aí eu não estou falando lá do Extremo Oriente, viu? As línguas como o chinês e todas as línguas que depois derivam-se ou são aparentadas com o chinês. Eu não estou falando disso, estou falando dessas línguas do lado de cá. A língua do tronco indo-europeu. Então, os gregos, muito provavelmente, foram expulsos, foram empurrados para dentro do interior. E aí, os gregos terminam indo mais para o leste, quer dizer, mais na direção da França, e saem fundando as feitorias. E aí tem algumas delas, que é Lucentum, apesar de que todas elas estão em nomes mais latinos do que gregos, Lucento, que hoje é Alicante, na Espanha, Hemeroscópio, hoje é Dénia, Rhodes, chamada de Rosses, Empório, que é as Ampúrias, e aí tem ver o mapa a seguir, que aí eu consegui o mapa, e essas coisinhas aqui, que estão essas bolinhas pretas, elas não estão efetivamente nesse mapa. Eu saí pesquisando, e aqui é mais ou menos onde elas estavam localizadas, que é a divisão política da Espanha. E aí vem, talvez, um dos povos que mais tenham influenciado dentro da língua, e não só da língua, talvez dentro da religião também, da religiosidade do povo ibero, foram os celtas. Vejam, a gente estava lá no século XII, antes de nossa era. Né? Os celtas vão aparecer aí no século V, portanto, a gente tem uma média de 7 séculos de diferença entre a guerra lá dos fenícios, e aí a gente pode pensar que esse primeiro momento de que Heródoto e a Bíblia fazem referência, partindo da suposição que a Tarsis, referida lá de onde Salomão fazia vir ouro, prata, marfim e outras tantas coisas, supondo que essa Tarsis fosse na região da Ibéria. A gente pode dizer, o reino de Salomão, eu acho que é no século X, antes de nossa era. Então, a gente veja, 1000 anos antes de nossa era, estava lá. Depois vem o século... Não, é 900, é o século X, 900, depois você vai ter 1100, que é o século XII, e aí os celtas, aí no século XV. Os celtas eram um povo de origem alemã. Na aula passada, eu acho que na aula passada, eu falei para vocês, na aula passada ou em alguma aula anterior, eu tinha falado para vocês de Leibniz, que é o filósofo que eu estudo. Eu tenho mestrado em filosofia da linguagem, e o filósofo que eu estudo é Leibniz, estudo ainda hoje, traduzo ainda muita coisa dele, e Leibniz atribuía a isso que a gente chama de língua indo-europeia, o Leibniz colocava como se a língua que vai dar origem a todas as línguas europeias é a língua celta, ou celtocita, como ele vai chamar, no outro livro. Depende do livro, da época em que ele escreve. Quando ele escreve os Novos Ensaios, ele partia do celta, que é uma obra um pouquinho mais madura, e quando ele escreveu a Brevis Designatio, ele falava de celtocita. De qualquer forma, ele sempre parte do pressuposto que tudo saiu do povo alemão. Esses celtas é um povo alemão, como está dito aí, né, que conquistou a chamada Gália, né, uma parte, porque a Gália era a França, mas não era somente a França, era bem mais do que a França. Era a França, um pedaço da Bélgica e o norte da Itália. Tudo isso era a Gália. A sua convivência,
a convivência dos celtas com o povo, com aqueles povos que ali viviam, com os iberos, parece não ter sido muito pacífica, porque os historiadores, né, os arqueólogos, os etnólogos, encontraram que as cidades celtas eram cidades que eram amuralhadas. Ninguém coloca muralha ou muro alto numa casa se você não quer se defender de alguma coisa. Então, os historiadores, os estudiosos acreditam que, no primeiro momento, a invasão, vamos chamar assim, a invasão dos celtas não foi muito benquista pelos habitantes que estavam já ali. Talvez os celtas estivessem fugindo como perseguição, porque, especialmente quando os romanos entraram na Inglaterra, demoraram pouco tempo ali, mas eles fizeram uma bagaceira grande. E os celtas, especialmente os sacerdotes, né, celtas, que eram os druidas, que eram os grandes líderes militares que havia dentro do povo celta. Eram os homens que tinham contato direto com Deus e, talvez no mesmo estilo de Moisés, Deus determinava, ó, vá, faça isso, faça aquilo outro, e assim os celtas, os druidas, orientavam o povo celta nas conquistas. E aí, provavelmente, eles estavam fugindo dessas perseguições romanas. Acontece, porém, que não tinha muito para onde ir, né? Você, num primeiro momento, você está dentro de uma ilha, que é a Ilha da Bretanha, dali você atravessa para o outro lado, para a França, e vai influenciar muito, a gente vai ver uma citação do César aí, e dali eles partem para a Ibéria, na intenção de encontrar algum descanso. Acontece que, apesar dessas precauções, apesar de eles no início, parecer não ter sido uma convivência muito amistosa com os iberos, esses povos terminam misturando-se. E dali surge um novo povo, uma nova língua, que é o celtibero, que é uma mistura da língua ibera com a língua céltica, que é uma mistura do DNA ibero com o DNA celta. O César, no livro De Bello Gallico, sobre a Guerra das Gálias, sobre a Guerra Gaulesa, ele tem essa frase aí, olha, Gallia est omnis divisa in partes tres, quaro una incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertium qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appelantur. O interessante é que o César foi bem honesto nessa frase, porque quando ele diz omnis, omnis em latim é todo, mas não é um todo completo. Porque, na verdade, a Gália não era dividida em 3, mas em 4 partes. Acontece, porém, que uma parte nunca foi dominada pelos romanos. Por isso, César diz que ela era omnis e não tota. Tota implicaria que os romanos teriam conquistado também essa 4ª parte. E aí ele diz, né? A Gália está toda dividida em 3 partes, das quais, dessas 3 partes, uma das quais é habitada pelos belgas, ou os belgas habitam uma dessas partes, a outra é habitada pelos aquitanos, e a terceira é habitada por aqueles que, na sua própria língua, qui in ipsorum língua, que na sua própria língua se chamam appelantur, se chamam celtas. Mas na nossa, em latim, a gente chama de gauleses, ou galos. Tanto que, por exemplo, os gauleses serem reduzidos aos franceses é uma coisa interessante. Se você vir a camisa da seleção francesa, tem um galo desenhado, e o galo em latim diz galos, e o habitante da Gália era Gallus, G-A-L-L-U-S. Então, quando ele diz ali Galli appelantur, ele está dizendo, eles eram chamados na língua deles mesmo de celta, e na nossa, no caso de César em latim, era chamado de gauleses. Isso é o primeiro livro
do De Bello Gallico, e a primeira frase do livro é essa daí. E aí a gente terminou. E terminamos com um tempinho. Eu pensei que não ia dar tempo, olha. Terminamos com 2 minutos de prazo. Alguém tem alguma questão a levantar? Eita, que eu botei ali na língua e já tinha colocado.